Boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui em mais uma sessão clínica do Hospital Procardíaco. Hoje nós vamos ter a honra de contar com vários palestrantes que vão abordar temas importantes que foram discutidos no último Congresso Europeu de Cardiologia, realizado no final de agosto, na cidade de Roma, na Itália. E o objetivo desses highlights, naturalmente, é trazer breves informações a respeito de vários estudos, para que, num segundo momento, a gente possa se prender um pouco mais na discussão de cada um deles. Como, naturalmente, o volume de apresentação não é pequeno, nós temos pelo menos 5 ou 6 apresentadores que vão se prender em não mais do que 10 minutos, basicamente colocando pérolas de cada um dos principais trabalhos, de cada um dos principais temas. E, a partir daí, então, a gente vai selecionar alguns deles que em outras sessões poderão ser discutidos mais profundamente. Eu queria aproveitar a oportunidade para lembrar a todos também que no próximo dia 6 de outubro, nós vamos ter no Hotel Windsor mais um encontro do Procardíaco com a Cleveland Clinic. É um evento que já se tornou clássico na cidade do Rio de Janeiro e eu conto com a presença de todos. Queria passar a palavra para o Dr. Marcelo Garcia, que gentilmente vai moderar essa sessão de hoje. Marcelo, Ana Amaral, muito obrigado, que são os moderadores. Boa tarde a todos. Como o André falou, a gente vai fazer uma sessão um pouco diferente, porque realmente são muitos trials. Obviamente, alguns não vão ser contemplados, talvez a expectativa de algumas pessoas, que esperem os resultados de uns e que não vai dar para apresentar, mas os principais nós selecionamos e o que pode trazer mais, digamos, discussão, assim, os que tiveram presentes nos top line lá e nas sessões dos últimos dias, principalmente, procuramos nos condensar nisso. Então, a gente vai dividir em áreas, a área de doença coronariana, a área de medicina nuclear, a área de insuficiência cardíaca. Alguns estudos são mais objetivos, a gente vai passar rápido. Talvez não dê tempo de muita discussão, porque senão a gente não consegue trazer à luz todos os trials e depois a gente pode entrar em detalhes em sessões separadas. Então, a gente vai tentar coordenar esse tempo mediante esses trabalhos. Vamos começar com Claude Chinot, com um dos trabalhos, talvez o mais comentado do europeu, com uma preocupação excessiva, né, Claude, em relação às cineões coronariografias. Um dos estudos mais falados é esse que o Cláudio aqui vai estar apresentando para a gente. Obrigado, André. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos pela oportunidade, a lembrança aí. O Congresso Europeu de Cardiologia realmente foi muito, muito feliz com a abordagem dos temas. Um dos trabalhos que considero mais importante é o CE-MARC 2, a gente vai falar sobre ele. E, está aqui, o CE-MARC 2 e depois um outro estudo que é o PACIFIC, que a gente separou também. Eu só coloquei essa imagem aqui para homenagear o colega Alan Chambi, lá da medicina nuclear, dentro do contexto da multimodalidade. Esse é um paciente que está internado, paciente do Dr. Dirson, que está no hospital. Eu acho essa imagem uma das imagens mais bonitas que eu já vi aqui, como médico nuclear, no Hospital Procardíaco. Ela é um fruto da multimodalidade. Se puder apagar um pouquinho só a luz aí atrás de vocês para melhorar para a gente, é um pouco do que a gente vai falar. Então, aqui a gente vê uma tomografia computadorizada, que você vê a vasculatura do rim, e aqui a imagem da medicina nuclear, uma cintilografia com galho, mostrando um abscesso renal. Então, cada vez mais, a gente está caminhando para isso, a complementaridade dos exames entre si e com a clínica, né? Isso aí é uma coisa que aqui no Procardíaco a gente tem trabalhado muito bem, que se chama a multimodalidade. E é esse o contexto que a gente vai falar aí dos highlights do Congresso Europeu, os dois que marcaram aí a área de imagem, né? Então, o primeiro estudo é esse, o CE-MARC 2, é um estudo prospectivo, multicêntrico, randomizado, de 3 estratégias diagnósticas na suspeita da doença coronariana.
aqui o uso da ressonância magnética, o uso dos guidelines do Reino Unido, né, que foram formulados pelo NICE, e a cintilografia. Então, foi um estudo que comparou 3 estratégias na avaliação do paciente com suspeita de doença coronariana. E o background desse estudo é que a coronariografia está sendo usada de modo muito precoce, né, cada vez mais em vários locais, principalmente no Reino Unido, faz muito CAT, muito CAT. E um estudo americano, que foi um estudo que marcou, publicado em 2010, mostrou que 60% dos CATs eletivos nos Estados Unidos não encontram doença coronariana obstrutiva. Você faz CAT, muito CAT em branco, que você não encontra doença obstrutiva. E os guidelines, né, são feitos de uma maneira muito interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que é o guideline de investigação de doença coronariana nos Estados Unidos. Então, o guideline americano, o último, é publicado em 2012, é esse guideline. Tem alguns adendos a ele com relação à FFR de 2014 e tal, mas o central é 2012. A investigação do paciente com suspeita de doença isquêmica é muito centrada, o norte-americano, no estresse, na imagem funcional. É um guideline, talvez, de todos, né, que mais valorize a imagem funcional. Na Europa, é engraçado que a Inglaterra está dentro da Europa, mas ela tem um guideline à parte, o Reino Unido, né? Então, o guideline europeu, o último publicado, é de 2013, e ele tem essa complexidade que a gente desdobrou dessa maneira. Se o paciente tem uma probabilidade pré-teste entre 15% e 65%, ele sugere fazer a imagem de estresse, preferencialmente com imagem, mas você pode fazer o teste ergométrico também. Entre 66 e 85, aí é indispensável você fazer a técnica de imagem, não fazer o método de teste ergométrico isoladamente em pacientes que têm probabilidade moderada a alta, né, que é mais ou menos o que o americano fala. E a ANGIO-CT é considerada como um competidor do teste ergométrico, porque ela é um exame para descartar a doença coronariana. Quem tem probabilidade acima de 50%, o guideline europeu não recomenda fazer. Mas o Reino Unido, né, teve o Brexit agora eles se confirmaram como está fora da Europa mesmo, mas na medicina eles já estavam há mais tempo. Eles têm esse guideline aqui do NICE, o último publicado é esse, em 2011, é muito valorizado. O André vai estar lá na ANS, nessa reunião do Choosing Wisely. A ANS valoriza muito esses guidelines do NICE, porque se busca sempre uma valorização da medicina baseada em evidência, dos estudos randomizados, mas eles montaram um guideline, pelo menos na área da investigação de doença isquêmica, que é bastante dispar, tanto do europeu quanto do guideline americano. Por quê? Porque eles mandaram fazer ANGIO-CT, score de cálcio, quem tem a probabilidade de 10 a 30, entre 30 a 60, que é um nicho muito pequeno, imagem funcional, e acima de 60, CAT. Como é que eles chegaram a essa conclusão? André pode falar aí para a gente, porque nenhuma outra sociedade do mundo chegou a essa mesma conclusão que eles chegaram, porque eles falaram assim, não, é pragmático, é melhor logo fazer um CAT e ver. Então eles fizeram aqui o algoritmo e o número de cintilografia, ressonância é muito reduzido lá, porque só ficou uma janela muito pequena no UK. Tanto que os congressos de medicina nuclear, você não vê quase ninguém da Inglaterra falar nada, porque é muito pouco valorizado, completamente diferente da França, da Alemanha, da Itália, que a medicina nuclear, os métodos funcionais são muito valorizados. E aí, acima de 60 é CAT. Não sei o que é acima de 90, acho que já é uma angioplastia sem nem saber qual é a anatomia. Então, entre 60 e 90 é CAT. E aí, já é cirurgia direta, chama, pera logo. E aí eles fizeram esse estudo para testar isso, porque foi um guideline montado, mas nunca testado. E eles foram aferir, e aí, esse guideline, o que ele dá, né? Então eles fizeram um estudo, compararam 3 grupos, né? Foi randomizado 2 para 2 para 1. Ressonância, 2 pacientes, 2 para cintilografia e 1 para essa estratégia baseada nesse guideline, no NICE, né? 1.200 pacientes foram elegíveis, recrutados e tal, e 22% dos pacientes fizeram CAT.
Então, quais foram os desfechos desse estudo? Ele considerou o CAT desnecessário, porque hoje a preocupação é esse overdiagnose, o overtreatment, né? Você fazer exames, procedimentos demais. E no grupo que seguiu esse guideline, fez muito CAT desnecessário, 30%. Então, mesmo você ter uma probabilidade acima de 60%, 28,8% dos pacientes fizeram CAT desnecessário e 7,5% na ressonância e 7,1% no grupo que fez cintilografia. Então, não teve diferença nenhuma entre cintilografia e ressonância, mas elas foram bem diferentes dessa estratégia baseada no NICE, que faz CAT demais desnecessário. E observe, mesmo usando a estratégia do NICE, você teve muito pouco CAT positivo, né? 12% contra 9,8% contra 8,7%. E aqui o mais legal, o desfecho, né? Então, isso aqui é o desfecho para o MACE, né? Que hoje é muito valorizado. Ah, mas se eu fizesse um monte de CAT e eu detectar essas lesões, será que eu não vou estar tratando, evitando o desfecho? Não, né? Então, o que você observa aqui é que você não tem diferenças entre as estratégias, o P 0,52, 0,88, teve diferença nenhuma. Então, se os desfechos são iguais e você faz muito mais exame desnecessário, você, na verdade, gasta dinheiro, gasta recurso, coloca pessoas para fazer procedimentos invasivos desnecessariamente. Então, em pacientes com suspeita de angina, a investigação pela ressonância, aí tem um viés, né? Quem fez o estudo são autores de ressonância. Então, eles falam assim, a ressonância é melhor que o CAT. E a ressonância não é diferente da cintilografia. Quer dizer, na verdade, tanto a ressonância quanto a cintilografia são superiores a fazer CAT dessa maneira, né? Não houve diferença estatística entre os desfechos e, como o Garcia falou, esse estudo foi muito valorizado, saiu simultaneamente no JAMA, publicado durante o Congresso, extremamente valorizado, é importante, e todos os que comentaram falaram que isso vai levar a uma mudança dos guidelines, pelo menos dos britânicos. Os americanos falaram assim, tem um americano comentando até na SBC, isso não muda nada para a gente, que a gente não faz isso, né? A gente não faz isso nos Estados Unidos, né? Mas na Inglaterra era feito, era valorizado por muitos. O segundo o estudo que eu vou falar é mais rápido, né? É o estudo Pacific, né? O estudo Pacific é o primeiro estudo que faz uma comparação cabeça a cabeça, né? Head to head, PET-CT, SPECT-CT, coronariografia com anjo-CT, né? CT-anjo, comparando com CAT, né? Então, o objetivo é ver head to head, então fez tudo isso no mesmo paciente. Então, fez todos os exames e compara com o CAT. Então, a grande discussão aí com vocês é o seguinte, o CAT é um bom padrão ouro? Hoje, a gente sabe que não. Para você ter um bom padrão ouro para isquemia miocárdica, tem que ter um CAT com FFR. E essa é a grande vantagem desse estudo. Os pacientes fizeram FFR, daí o André Souza pode comentar. Hoje, esse é o padrão ouro para lesão coronariana, para avaliação invasiva da anatomia coronariana, isso aqui. Então, ele mostra aqui no estudo, né, lesões que não são obstrutivas visualmente, que tem impacto hemodinâmico, e lesões que anatomicamente são e que não tem, a gente sabe desde o estudo FAME2, que é essa avaliação que é a mais interessante. Então, o desenho do estudo é esse, ele não está publicado, então não tem mais dado para falar. O que eu tenho são os slides da apresentação. O paciente faz nessa sequência, ó, score de cálcio, anjo-CT com CT de 256, uma perfusão em repouso, aí faz aqui a adenosina, então faz o repouso, faz o estresse com MIB, faz a imagem aqui do SPECT e faz o PET com um dos melhores radiotraçadores que tem, que é a água marcada com oxigênio 15. Esse tem talvez uma das melhores performances diagnósticas para a perfusão miocárdica. E na acurácia diagnóstica aqui dos exames, o resultado foi esse, né? Na acurácia, o exame que mais se correlacionou com a avaliação por FFR foi o PET. Depois o SPECT e aqui por último a anjo-CT. Né? A anjo-CT é um exame anatômico. Enquanto não for acrescentada a avaliação do FFR, o que a gente vai ter é uma avaliação anatômica sem os dados funcionais.
E aí eles analisaram também você somar a angio-CT com a cintilografia, uma coisa que, né, você somar a imagem da angio-CT com a perfusão, seja da cintilografia ou do PET, isso não mudou a acurácia de modo significativo. Então você dispensaria aí de ver a anatomia coronariana, poderia se resumir só à perfusão. Então não teve mudança significativa. Então a conclusão desses dois estudos, o primeiro estudo, comparação cabeça a cabeça, revelando que o PET tem a maior acurácia para diagnóstico de isquemia miocárdica em pacientes para idade intermediária, e a avaliação anatômica com angio-CT somada funcional não teve dados incrementais adicionais. Esses são os dois estudos assim, que eu queria destacar aí do Congresso. Obrigado. Algum comentário, gente? Rápido, alguma pergunta, alguma questão? Bastante objetiva. Antônio Sérgio. O Cláudio até gentilmente me mandou esse estudo. O problema desse estudo é que a incidência de evento foi muito pequena, e a dúvida que eu fiquei, o Paulo também dividiu, o Paulo Dutra, não sei se está presente, dividiu essa dúvida comigo, é que se não fizesse nada, eu não sei o que ia acontecer com os doentes. Fiquei na dúvida se valeria a pena nessa população fazer alguma coisa, porque a incidência de evento, pelo menos de evento duro, foi baixíssima. Aí eu fiquei na dúvida assim, será que só observando a gente não chegaria no mesmo resultado? Assim, isso é uma boa pergunta, tem vários questionamentos. Hoje aquela classificação de Diamond e Forrester que a gente fazia, né? Faz ainda, né? Tem todos os livros de cardiologia da probabilidade pré-teste, ela está para cair. Ela está para cair por quê? Porque mudou o tratamento clínico da doença coronariana. Então você hoje tem pessoas que têm sintoma, mas não têm lesão obstrutiva. Conforme você trata as pessoas com estatina e tal, a doença muda o seu fenótipo. Você passa a não ter mais aquelas placas obstrutivas que se tinha a correlação no passado. Então tem pessoas que têm dor no peito e hoje cada vez mais dor típica com a coronária sem lesões obstrutivas. Então ela está para cair. Tem um estudo grande que foi apresentado lá também. Eu não tenho os slides do estudo, lutei para conseguir esses slides. Chama o estudo Confirme, que é um estudo enorme, com angio-CT, tem 25 mil pacientes, que mostra isso que você está falando. E a segunda coisa, que é a preocupação lá na Inglaterra, é que saíram os estudos, provavelmente vai ser falado do estudo da estatina, da meta-análise que saiu. Não vai ser falado, né? Foi capa do jornal do Times, né, que é um dos maiores jornais lá na Inglaterra, que o Lancet se retratou. Então o Lancet, há muito tempo atrás, eles publicaram um artigo que fez milhões de pessoas não vacinarem seus filhos contra o sarampo, que é um artigo que associava o sarampo com autismo. E o Lancet publicou isso, muitas pessoas não vacinaram os filhos. Conclusão, explodiu o sarampo em vários locais. O sarampo é uma doença potencialmente fatal, e o autor, ele tinha conflito de interesse, que ele estava querendo vender uma outra vacina, que não aquela que é usada a MMR, né? Então o Lancet, ele tinha... Isso, morreu na Disney, de sarampo, teve epidemia na Disney. E aí o Lancet tinha isso, e eles publicaram durante o Congresso essa, que é a maior meta-análise de estatina da história. Por quê? Porque na Inglaterra milhões de pessoas pararam de tomar estatina. Porque o Lipitor roubou minhas memórias, a Lipitor dá Alzheimer, a estatina dá câncer. E aí eles fizeram essa meta-análise muito densa, e tem a ver com isso. As estatinas, elas diminuem intensamente os desfechos, estão associadas a 3 efeitos colaterais hoje bem definidos: diabetes, aumenta a incidência, AVE hemorrágico e miopatia. Esses 3 efeitos colaterais, eles compensam demais o benefício em relação ao risco, e o Lancet e esse comentário do Antônio Sérgio tem a ver com isso. Obrigado. Doutor Roberto. Há uns 2 anos estava num evento importante, que é o PCR, do grupo da hemodinâmica, e estava sendo apresentado um estudo cujo resultado é o que vem se reproduzindo, e que a utilização do FFR diminui o número de stents necessários. Mas 1/3 da plateia levantou quando se perguntou para os ingleses, não é,
como tinha sido o critério de inclusão para a coronariografia. E a resposta foi: nós temos muita dificuldade em teste provocativo, vai todo mundo para a coronariografia. Então, ora, se você faz muita coronariografia, você não discriminou a população. Perfeito. Por isso que o FFR vai dar a contribuição de dizer se a lesão é Hemodinâmica. repercussão funcional ou não. Então, reforça não só esse conceito da probabilidade pré-teste, mas também o aspecto do FFR poder ser, não é um porteiro, como se chama, mas lá na frente da doença, que tem uma probabilidade intermediária. Perfeito. Obrigado, Roberto. Roberto, você acredita mais na tomografia computadorizada coronariana ou no FFR? Ficou bem difícil, né? Com a tomografia, então, a utilização do score de cálcio para a população de baixa probabilidade. Do ponto de vista fisiológico, a cintigrafia miocárdica, você diz? Essa é uma pergunta não completamente respondida. O que a gente tem observado é que o FFR, ele tem estudos de desfecho mostrando talvez uma correlação um pouco melhor. Obrigado. Vamos dar andamento, então? Eu estou passando aqui? Tá aqui comigo? Vamos lá. A gente agora vai falar... Montera está sendo pai nesse momento, por isso que não está aqui conosco, tá? Então... Montera. Então, eu vou apresentar esses dois estudos aqui e o Denis e o Eduardo vai complementar com outros estudos, só para a gente não ser repetitivo. Os estudos foram negativos em relação à monitoração remota dos pacientes com insuficiência cardíaca. Não, esse eu vou passar, que o Eduardo vai falar, e eu vou falar na monitoração remota. Foram dois estudos, tá? Esse é o estudo MORE-CARE, que foi apresentado, foi feito em Mandova, na Itália, Dr. Boriani, que apresentou esse trabalho. Esses são os outros autores do trabalho, foi um trabalho multicêntrico, que envolveu vários centros na Itália. E o fundamento do trabalho é que a insuficiência cardíaca é uma doença frequente em países desenvolvidos com alta morbimortalidade e alto peso e custo para o sistema de saúde. Ressincronização já é um device consagrado, com ou sem CDI, em que altera a mortalidade desses pacientes, mas o risco de hospitalização permanece alto. Então, a monitorização à distância, acoplada a esses devices, poderia facilitar o follow-up e ações preventivas no sentido de evitar morbimortalidade desses pacientes. Foi um estudo que envolveu 64 centros, randomizado em 2 braços, apenas 917 pacientes. Um grupo que preencheu indicações de TRC ou CDI, de acordo com Guidelines 2009, conhecido dos senhores, fração de ejeção menor que 30%, classe funcional 3-4, QRS alargado, aqui 120, tratamento médico otimizado, em que o paciente não fibrilasse ou não tivesse nenhuma taquicardia atrial e que o device fosse o primeiro device implantado, quer TRC, quer CDI. Ele foi dividido em 2 braços, 1.650 pacientes, 824 tratamento usual, 826 para monitoração remota. Aqui uma curva, a gente vai ver melhor já aqui na frente, mostrando que do ponto de vista de desfecho duro, mortalidade por todas as causas ou hospitalizações, esse estudo foi negativo. Então aqui o braço tratamento acompanhamento padrão dos pacientes e o braço de avaliação à distância. Desfechos primários, mortalidade geral, cardiovascular ou mesmo hospitalizações relacionadas a device. Não houve nenhuma diferença nos braços do estudo nos endpoints primários. 29% no grupo em que contempla esses desfechos endpoints primários, morte ou internações, 29% no grupo com monitoração remota, 28% no grupo com tratamento padrão, em que não houve significado estatístico. E aí vem sempre aquela coisa do desfecho secundário, endpoints substitutos, em que eles exploram a quantidade de visitas e visitas programadas e não programadas nos indivíduos que foram monitorados à distância. Então, o que se vê é que no braço para tratamento padrão, o número de recursos e visitas não programadas foi maior em relação ao tratamento,
ao tratamento remoto, né? Então, ele justifica o estudo no sentido em que a gente possa ter um custo menor. Isso trouxe 38% menos de utilização de recursos de saúde no grupo que foi submetido a essa monitoração à distância. E aí uma coisa bastante interessante, muito elogiada no Congresso, foi alguns dados difíceis de serem computados, que é a informação sobre o paciente, quem acompanha esse paciente ao hospital, numa distância média, o estudo é italiano, né, em que o paciente ele ia e voltava para o hospital gastando em torno de 52 quilômetros, levava um tempo médio para uma única jornada em torno de 50 minutos. 66% das visitas o paciente era acompanhado por um parente e 5% delas por algum cuidador. A maioria das jornadas era feita de carro. E, numa avaliação de 2 anos, 373 euros foram gastos no grupo de monitoração à distância e 518 euros no braço padrão. Então, isso resultaria numa economia em torno de 145 euros no grupo à distância. Conclusão do estudo é que os pacientes no grupo de monitoração à distância não houve nenhuma diferença em desfechos duros, morte ou internações. O uso dessa monitoração à distância teve um impacto em utilização de recursos, com redução de 41% nas visitas em consultório médico, sem comprometer a segurança do paciente. Outros estudos precisam vir para que a gente tenha algumas conclusões, mas são desfechos substitutos, endpoints duros. Mais uma vez, monitoração remota mostra que não tem ajudado no sentido de mortalidade e um desfecho muito importante de ciência cardíaca, que é a redução das reinternações, né? E o estudo REM, segundo estudo em termos de monitoração remota, esse foi no Reino Unido, em que foi um estudo multicêntrico, prospectivo, não cego, randomizado, mais uma vez, tratamento usual. Aqui a monitoração foi semanal, no estudo MoreCare foi a cada 4 meses, essa foi a diferença entre os dois trials, versus o tratamento padrão. 1.650 pacientes, eu acho que eu acabei misturando, esse era o slide do outro. A curva se sobrepôs, não houve nenhuma diferença também em relação à mortalidade e rehospitalização nos dois braços do estudo. E quando ele explora endpoints secundários, nenhuma diferença em qualquer endpoint secundário, nenhuma das características basais como idade, gênero, classe funcional, o tipo de device, história ou não de DAC, história ou não de FA, identificou um grupo no qual a monitoração à distância pudesse ser mais eficaz do que o tratamento usual, então também com P não significativo. Conclusão desse estudo sugere que os sistemas de saúde, e aí eles chamam a atenção que isso é em países desenvolvidos, pode ser que num país de terceiro mundo, né, nos países em desenvolvimento, isso possa ter um papel pela maior dificuldade de acesso ao sistema de saúde, mas num sistema de saúde em que você tem uma alta qualidade desses serviços de saúde, principalmente centros de IC, usar dados à distância com monitorização semanal é improvável melhorar a evolução desses pacientes. Futuras tecnologias se esperam que a gente tenha uma avaliação um pouco mais detalhada sobre isso. Acho que é o último, né, Ana? Desses dois, acho que é o último. É isso, gente. Tá? Desses dois foi isso. Algum comentário? Evandro, microfone. Na realidade, a gente está frente a uma mudança de conceito que é o doente ser acompanhado em casa. O hospital, o consultório vai ser cada vez menos acessado com novas tecnologias e sensores. Esses sensores são sensores que ou avaliam a impedância cardiotorácica ou analisam a frequência cardíaca. Então, quando o paciente começa a construir congestão, a primeira coisa que começa a acontecer, aumenta a pressão dentro do lado esquerdo, começa a ter uma ativação simpática, então muda o RR, e você passa a ter uma alteração autonômica, e você captura pelo marcapasso, ou você começa a ter água no pulmão e começa a ter alteração na transmissão dessa linha de frequência do marcapasso.
Agora, o que muda a mortalidade, o que muda e o que tem demonstrado a redução importante de internação é o cardiomens. Então, essas formas, né, que ficavam marca-passo com o CDI, com monitorando a impedância torácica, ficando apitando no paciente, e alguns chegaram a fazer isso no passado, de deixar isso ativado. Esses estudos foram importantes, que essa tecnologia, ela infelizmente, ela não deu aquilo que ela gostaria de trazer de informação. Então a gente vai caminhar para uma segunda geração de tecnologia, e com certeza a gente vai ter um biosensor muito interessante, e vai ser uma das discussões durante o evento Cleveland Procardíaco. Chamar o Eduardo agora. Obrigado, gente. Gente, boa tarde. Obrigado, Marcelo, aí, pelo convite. Então, eu trouxe 3 assuntos, na verdade tem 4. 3 estudos e o novo guideline de fibrilação atrial. Esse aqui, né? Bom, desde 2006 que a gente tem nos guidelines, e o último que a gente tem é de 2015, para arritmias ventriculares, que pacientes com cardiopatia, né, não reversível e fração de ejeção menor ou igual a 35%, que tem mais de 3 meses, com mais de 3 meses de terapia clínica e com uma expectativa de sobrevida maior que 1 ano, tem indicação classe 1 de implante de desfibrilador profilático. Né? Paciente que não precisa ter, não precisa ter 5, não precisa ter nada. Só o fato de ser fração de ejeção abaixo de 35. E esse nível de evidência é maior para os isquêmicos do que para os não isquêmicos, mas a recomendação é exatamente a mesma. E o nível de evidência é B para os não isquêmicos porque não tinha nenhum estudo especificamente na população de não isquêmicos. Era um grupo os estudos que tinham, os SCUD-REFs, eram um misto de população de isquêmico e não isquêmico. Então, o estudo Danish foi publicado no New England no mesmo dia da apresentação. É um estudo randomizado, que é com pacientes com disfunção ventricular de etiologia não isquêmica, não tem doença coronária ou infarto, mais ou menos 500 pacientes em cada grupo, randomizados para receber terapia médica otimizada num grupo e no outro grupo terapia médica otimizada mais um desfibrilador profilático. E é importante salientar que, pela primeira vez num trabalho randomizado, assim, nessa área, mais de 90% dos pacientes estão em terapia médica realmente otimizada, usando beta-bloqueador, inibidor de ECA, aldactone, né? E 60% desses pacientes tinham o que há 10 anos atrás não se tinha, como de rotina, usavam a terapia de ressincronização miocárdica como parte do seu tratamento para a insuficiência cardíaca. Então, uma população diferente de 10 anos atrás. Alguém que hoje usa muito mais medicamento e pessoas que também, 60% deles usam ressincronizador. E ao longo do acompanhamento, a gente vê que o endpoint primário, que era mortalidade geral por qualquer causa, não houve diferença nesses dois grupos. Ou seja, adicionar um desfibrilador a essa população não mostrou diferença na mortalidade total. Apesar de que, se a gente for olhar aquilo que o desfibrilador se propõe a fazer, que é mortalidade, morte súbita, né? Ele não se pretende fazer outra coisa que não morte súbita, há uma redução de 50% no índice de morte súbita ao longo do tempo. Então, o que esse trabalho gerou de discussão peraí, você está querendo que o desfibrilador faça aquilo que ele não foi suposto para fazer, né? Será que todo mundo que... Então, não tem, esse guideline está errado, tem que ser mudado, né? E quando você vai fazer a análise de subgrupo, a gente vê que é uma coisa mais óbvia. Um grupo que notoriamente se beneficia são pacientes mais jovens. Aqui a idade, o ponto de corte de 59 anos, são pacientes cuja o endpoint primário, não só a morte súbita, mas com a mortalidade total e cardiovascular, há benefícios são nos pacientes mais jovens, porque certamente vão estar expostos mais tempo àquela doença e, portanto, também ao risco de morte súbita. Então, o que a discussão em torno desse trabalho foi exatamente essa, ou seja, talvez na hora da seleção de pacientes com cardiomiopatia isquêmica, você tem que levar em conta diversos fatores, inclusive a expectativa de vida e o grau de comorbidade que o paciente tem. Mas o desfibrilador, nesse cenário, ele tem um efeito menor do que no cenário da cardiopatia isquêmica, mas a proposta é clara, que é a redução do índice de morte súbita. Então, dá preferência, os guidelines talvez façam essas ressalvas no futuro,
preferência. Paciente que tem menos comorbidade, aquele paciente que falece menos por outras causas ou por, eventualmente, falência de bomba, para prevenção especificamente de morte súbita. O estudo que eu vim apresentar seria o estudo ENSURE, né? É um estudo da Endoxaban, um novo anticoagulante, para a cardioversão elétrica em pacientes com fibrilação atrial. Então, também é um estudo randomizado entre dois anticoagulantes, né, a varfarina ou o Endoxaban, pacientes que vão ser submetidos à cardioversão elétrica por fibrilação atrial, independente de fazer eco transesofágico ou não. Tem um protocolo, se você está indicado, se vai fazer uma cardioversão mais rápida utilizando o transesofágico, ele é incluído. Se vai fazer uma estratégia de anticoagular 3 a 4 semanas e aí fazer uma cardioversão transesofágica, sem transesofágico, também está incluído nesse estudo, né? O interessante é que o Endoxaban era feito apenas 2 horas antes da cardioversão, em pacientes que iam fazer a cardioversão logo a seguir. Se chegou na emergência, não está anticoagulado, em 2 horas você tem níveis terapêuticos que você pode fazer a cardioversão. Isso agiliza muito o processo, e esse era o protocolo utilizado nesse estudo. Oral, uma dose oral 2 horas antes. E aqui então, veja, nos dois tipos de estratégia, né? Seja guiada por transesofágico, seja não guiada por transesofágico, os endpoints, né, que seriam stroke, hemorragia intracraniana, embolia sistêmica, infarto, morte, não houve nenhuma diferença entre os dois grupos, entre a varfarina e o Endoxaban. Da mesma forma, em termos de eventos hemorrágicos, também foi exatamente igual nos dois grupos. Ou seja, isso mostra que um anticoagulante mais prático de usar, mais rápido de seu efeito, pode ser usado com segurança no cenário da cardioversão elétrica. Acho que esse é um grande uso para o anticoagulante oral, aquele protocolo de ficar 24 horas esperando para poder fazer uma cardioversão. É problemático na emergência, ocupa um leito, o paciente não quer esperar. Então isso facilita muito e parece que é bastante seguro. André, eu não consigo ler ali, mas... você consegue... 2 e pouco, se não me engano. 2 e pouco. O maior, André, foi do... não foi do aqui, Rocket, desculpa. acho que o Rocket era 3,5 de Chades, né? Não, mas para esse aqui era 2 menor, alguma coisa. 2 alguma coisa. 2, alguma coisa. Bom, o outro trabalho, e o que está surgindo também na literatura em relação aos novos anticoagulantes, são os antídotos, né? Antídotos específicos. Já existe um anticorpo monoclonal com esse nome aqui. Esse nome é uma safadeza com a gente, tem que dar aula falando esses nomes. É um anticorpo monoclonal, já está aprovado pelo FDA para reversão específica da dabigatrana. E esse aqui, o Andexanet alfa, são moléculas que inibidores dos fatores, inibidores do fator 10A. Eles competem com o fator 10A pela ligação. Ainda não está aprovado pelo FDA. Foi apresentado, então, os dados iniciais desse estudo, Anexa 4, que é um estudo que pega duas populações, em torno de 100 pacientes no total, pacientes com sangramento ativo ou pacientes que vão para a cirurgia e precisam de reversão aguda do anticoagulante. Dois grupos de pacientes usando 2 tipos de inibidores de fator 10A, Rivaroxaban e Apixaban, mostrando que um bolo seguido de infusão em apenas 4 horas. A esmagadora maioria dos pacientes estão com níveis de atividade anti-10A praticamente igual, praticamente normal, ou seja, comprovando que a molécula faz o que é suposto fazer, reversão rápida e aguda da inibição da anticoagulação. O problema em relação a essa estratégia é o efeito rebote, né? Quando você analisa em 30 dias, 18% dessa população fez algum fenômeno trombótico ou tromboembólico no seu acompanhamento, né? Então, assim, mas frente a uma emergência de fato, a um sangramento que leva a risco de vida, a reversão aguda, que era uma das preocupações com os novos anticoagulantes, tem uma possibilidade muito grande já hoje de ser incorporado aí ao armamentário na nossa prática. Eles fazem várias avaliações, porque eles fazem um bolos e depois uma infusão. Tá? Então, aqui foi até 32... 2 horas. 2 horas. Final o bolo leva 2 horas. Isso, tá? 2 horas.
Afinal, Ele vai mas em 4 horas já tinha a reversão total do efeito. mas o bolo leva isso tudo? 2 horas? Leva 2 horas. Para o bolos. Não, bolos É, depois uma infusão. a infusão de 2 horas. É o Ah, então, bolos e a desculpa, então infusão. tá certo, Essa isso. segunda dosagem é o final da infusão, Aí 2 foi horas. essa aqui, né? Essa End aí. of bolos aqui. Bolos, aí depois, 2 horas depois, é o segundo aí. End of Aí. infusion, tá certo. Então, E deve, de depois repente ele aqui monitora 30 minutos, 2 horas, 2 de 2 horas. depois. Os outros, os estudos que antecederam esse têm um resultado muito parecido, tanto no bolos quanto na infusão. Mas o FDA não aprovou ainda, adiou a aprovação dos reversores dos fatores 10A, o inibidor do... Não está claro. Não sei se é exatamente por causa disso, mas o inibidor da Begatran está liberado no FDA já. Eduardo, houve um efeito rebote que você assinalou, tardio, mesmo com a reintrodução do anticoagulante? Não, aí o protocolo... Cessado o sangramento e o doente continuando a ter Eles indicação? avaliam, assim, cessada a indicação, cessado o sangramento ou passado o pós-operatório, era reintroduzido. Mas quando se observa um ponto de corte em 30 dias, vê que o 18% Mesmo assim, apresentou. Não tem. Essas drogas agem muito rápido. Em 3 horas tem efeito. Não obrigatório. É sim a critério clínico, né? Um deles já tinha retornado à Não, mas- anticoagulação. o efeito rebote deles. foi mesmo Um com a dos reintrodução? fenômenos trombóticos. Isso, com um já tinha Já retornado tinha à retornado. anticoagulação. Os demais ainda não. Essa taxa, Eduardo, se eu não me engano, foi considerada uma taxa bem aceitável de evento trombótico, porque eles pegaram a população idosa, uma faixa etária aí na faixa de 70, 75 anos, e com eventos graves. Realmente, os eventos foram poucos, mas os A que maior foram, parte foi gastrointestinal e intracraniano. metade sangramento intracraniano. Então, foi considerado bastante razoável, esse 18%, né? Vou mostrar aqui rapidinho, então, os guidelines de tratamento de fibrilação atrial foram feitos em 2010 pela Sociedade Europeia, atualizados em 2012 e agora refeitos em 2016, né? Os guidelines de 2012 introduziram o chá de Schwarz como um fator discriminador de quem vai usar anticoagulante e introduziram a possibilidade dos novos anticoagulantes, né? Aqui nos guidelines de 2016, alguns pontos chamaram a atenção. Primeiro, em relação quando se fala em morbidade e mortalidade relacionada à fibrilação atrial, hoje cada vez mais se fala em déficit cognitivo e demência de origem vascular e Alzheimer em pacientes com fibrilação atrial, mesmo em pacientes anticoagulados, né? Se tem várias teorias para isso, não só em relação ao fluxo e a relação a microembolias, mas também a degeneração, a cerebropatia amiloide, com microhemorragias cerebrais até propiciadas pelo anticoagulante. Então, isso tem que entrar na lista hoje de morbidades e mortalidades relacionadas à fibrilação atrial, danos da cognição. E outra coisa que entrou também é a recomendação classe 1, né, de screening para pacientes, tipo autoexame do pulso, pacientes acima de 65 anos de idade, para pegar fibrilação atrial silenciosa, e em pacientes com fenômenos com stroke, corroborando o estudo Crystal EF, as monitorizações eletrocardiográficas prolongadas, visto a forte associação com um episódio de fibrilação atrial paroxística, então, ou holters prolongados, ou mesmo aqui os monitores de evento implantáveis, que foi usado nesse estudo Crystal EF, como uma recomendação nível 2A, após um stroke criptogênico. O que é? Não, o ideal é quanto mais tempo, melhor, né? Se você monitorar um ano com um monitor de evento implantável, 30% tem FA. Hã? Quanto mais tempo, melhor. Holter de 30 dias, holter de... mas assim, o monitor de evento implantável pode monitorar até 3 anos para o paciente. Eu vou andar um pouquinho mais rápido, só para a gente mostrar aqui duas coisas. FA silenciosa. Hoje se fala em muitos pacientes que têm marca-passo, têm desfibrilador, então você, mesmo assintomático, detecta episódios de FA, e hoje é considerado um limite de corte em torno de 5 a 6 minutos, e hoje o guideline mostra que em 5 a 6 minutos de FA assintomática pode ser uma indicação de anticoagulação oral, de acordo com o chá de Schwarz do paciente. Tá?
Vou passar aqui rapidinho para não falar. Outra coisa em relação à modificação dos fatores de risco, pela primeira vez aparece nos guidelines a recomendação específica para a fibrilação atrial de perda de peso, baseado nesses estudos no Legacy e no CardioFit, mostrando que a incidência de fibrilação atrial cai com a perda de peso e os resultados até de uma intervenção aqui, por exemplo, com ablação por catéter, são melhores em um paciente que perde peso após a ablação. Em relação à prevenção de stroke, né, então o guideline foi firme em relação à anticoagulação nos pacientes com Chades-Vasque 1, considerar como uma indicação 2A. Nos pacientes com Chades-Vasque 0 não se faz nada, nem aspirina. Antiplaquetários definitivamente saíram dos guidelines. E nos 2 ou mais, eles indicam a anticoagulação ou, na sua contraindicação, os oclusões de auriculeta, mas dá preferência, como vou mostrar aqui, dá preferência aos novos anticoagulantes em relação à varfarina. Tá? Se for elegível para o novo anticoagulante, ele é preferível em relação à varfarina. É a primeira vez que aparece isso nas diretrizes com classe 1, nível de evidência A. Em relação a outra, é o meu penúltimo slide, a terapia de controle do ritmo. A primeira coisa que se coloca, o primeiro item dos guidelines de 2016 é a escolha do paciente. É como se o paciente fosse decidir o que ele vai fazer. Né? Então, nos 3 grandes grupos que se fala, o paciente com coração normal, ou aquele com cardiopatia estrutural, coronariopata, valvar, hipertrofia, ou insuficiência cardíaca, primeira escolha do paciente e vai para determinadas drogas antiarrítmicas ou para ablação por catéter como primeira opção de tratamento da fibrilação atrial. Em todos os grupos. Escolha do paciente como a primeira opção de tratamento. Entre os anticoagulantes modernos, tem diferença? Não. Não tem nenhum estudo comparativo direto entre eles. Então, isso é uma grande mudança, a colocação da escolha do paciente como um fator determinante na escolha da qual seria a primeira terapia. E por último... Oi? Mas está como 2A. Como 2A. Como primeira linha, né? Como primeira linha. Por último, eles falam no conceito de heart team específico para fibrilação atrial. Está ficando cada vez mais específico, né? Heart team para fibrilação atrial frente à falência de terapia, né? Se o paciente teve falência da amiodarona, falência da ablação, falência das outras drogas, novamente, a escolha do paciente em relação às outras opções, com uma informação por um heart team de fibrilação atrial, que pode, então, para tratamentos híbridos, para tratamento cirúrgico, ou para simplesmente para terapia de controle de frequência. Acho que era isso. Eduardo, obrigado. Obrigado. Evandro, vamos ter que... A gente está com tempo muito... Obrigado, Eduardo. Vai lá, Ana, vai lá. Bom, para a gente dar continuidade, nós temos 2 convidados, Daniel Seto e o Dr. Roberto Sporcati, onde irão nos ajudar aqui a fazer um breve comentário sobre os dois estudos que eu trago aqui para vocês, relacionados ao que a gente teve de doença coronariana, foi mais voltado para agregação plaquetária, anticoagulação, acabou que o Eduardo também já comentou das drogas que podem, enfim, dos inibidores dos anticoagulantes. E aqui a gente vai falar de monitorização da agregação plaquetária. Então, nós tivemos o Antarctic, que foi um estudo que trouxe um grande estudo e que trouxe se haveria benefício ou não, tentar mostrar para a gente se teria benefício ou não da monitorização da agregação plaquetária nos pacientes mais idosos. Então, ele foi dividido em 2 braços, um braço que não foi monitorizado e outro braço que foi monitorizado. No primeiro momento parece um pouco confuso aqui esse desenho, mas tentando simplificar, ele pega e ele vai fazer essa verificação da agregação plaquetária em 2 momentos. O paciente foi selecionado, né, com prasugrel numa dose inicial de 5 miligramas. E se esse paciente, depois de 14 dias de usando a droga, se ele tivesse níveis adequados da agregação plaquetária, ele continuaria com a mesma dose dos 5 miligramas. Se esse paciente estivesse abaixo, ele passaria para uma dose de 10 miligramas. E se ele não tivesse conseguido ter agregação plaquetária, ele, menor ainda, ele teria um switch para clopidogrel.
Isso acontece no primeiro momento e depois dos novos 14 dias dessa primeira etapa, acontece essa avaliação novamente, né? E o que eles querem ver é se realmente essa monitorização da agregação plaquetária, se isso tem realmente impacto de prevenção de desfechos como morte cardiovascular, como infarto, como AVC, ou mesmo de sangramento grave, né? Então, é isso que ele observa. Aqui é, mais uma vez, mostrando só as duas etapas, a primeira etapa e a segunda etapa, onde é feita a verificação sempre depois de 14 dias. Aqui é o perfil da população, onde ele mostra, né, entre idade, sexo, comorbidades desses pacientes. Você vê que são pacientes, realmente pacientes idosos. E aqui no endpoint, que ele mostra, tanto no endpoint primário como no secundário, ele não mostra a diferença. Então, o que esse estudo trouxe de informação é que a monitorização, isso é a primeira leitura dele, que a monitorização da agregação plaquetária não seria benéfica. Então, você não precisa monitorizar. Tá? A gente vai depois abrir para comentários, tem algumas questões relacionadas a eles, mas só para a gente tentar. E aí, de sangramento também, que não teve diferença. Então, a conclusão é essa, que a gente não teve diferença em desfechos nos pacientes que foram monitorizados e que não foram monitorizados. Passando para o segundo, para a gente tentar respeitar aqui o horário, a gente tem um estudo interessante, que é o PREG 18, esse foi um estudo randomizado, onde ele tentou comparar, cabeça a cabeça, o ticagrelor com o prasugrel em pacientes com infarto, seja infarto com supra, infarto sem supra, para a gente tentar ver se existia uma superioridade entre essas drogas. Então, um estudo cabeça a cabeça nos pacientes que seriam levados à coronariografia, mostrando tanto segurança como se teria benefício de algum deles, né? Aqui a gente observa como critérios de inclusão pacientes com síndrome com supra ou sem supra, que seriam levados à angioplastia ou à cirurgia de urgência, e claro que tivessem assinado consentimento informado. Como critério de exclusão, a gente tiraria pacientes com histórico de AVC, pacientes que tivessem tido sangramento nos últimos 6 anos, ou que tivessem uso dos anticoagulantes orais, ou que tivessem recebido ataque de clopidogrel, ou com peso inferior a 60 ou idade superior a 75. Então, aqui eles foram bem criteriosos com esses critérios de exclusão. Esses são os principais. E aqui como é que foi feito? Como é que foi o desenho desse estudo? Os pacientes foram randomizados entre ticagrelor e prasugrel, respeitando já as doses usuais, 60 mg de prasugrel, seguidos de 10 mg ou de 5 mg, caso esse paciente tivesse idade superior a 75 ou peso inferior a 60. E eles teriam a continuidade da droga por 1 ano, assim como com o ticagrelor, os 180 mg de bolos, seguido da dose de 90 mg 2 vezes ao dia. Uma questão que a gente pode comentar mais para frente é que esse custo da medicação seria do próprio paciente quando ele recebesse alta hospitalar. Então, essa é uma questão a ser levantada à frente. E eles contemplavam o switch, a troca da dose do clopidogrel, se realmente o paciente não pudesse continuar com essas drogas. E a troca para o clopidogrel também é uma outra questão que vale a pena a gente comentar um pouco à frente, que pelo desenho do estudo ele deveria ser feito pelo menos 7 dias após, né, o tratamento. E em alguns pacientes isso aconteceu antes. Uma outra questão em relação ao N desse estudo é que foram randomizados 2.500 pacientes, mas depois, efetivamente, só conseguiu dar sequência menos do que isso, em torno de 1.200 pacientes, sendo que o ideal, o N estimado, para a gente poder ter uma segurança e um dado estatístico robusto, seria muito maior do que 2.500, seria em torno de 10.000 pacientes. Aqui é o perfil da população do estudo, né? Fica mais ou menos semelhante entre sexo, né, se homem ou mulher, comorbidade, se teria disfunção renal ou não, história de sangramento, enfim, diabetes. E aqui o resultado dele, depois de 7 dias, também uma outra questão, enfim, a ser discutida, esse endpoint primário, se deveria ser um pouco maior ou não, ou se 7 dias seria suficiente, entre as duas drogas, onde a gente não teve uma diferença importante. Então, até aqui, pela conclusão desse estudo, é que as drogas seriam equivalentes.
Esse é o endpoint secundário de 30 dias, né, de desfecho cardiovascular, de morte. E aqui a conclusão, isso, que seriam, frente a esses resultados, as drogas equivalentes. Acho que a gente podia começar, Acho que sim. né, Garcia? Seta tinha pedido a palavra. Essa questão levantada pelo Antártica, ela já tinha sido levantada anteriormente, isso já vinha mais ou menos definido nas principais diretrizes, que o uso rotineiro dos testes de antiagregação plaquetária para a definição da estratégia de antiagregação não deveriam ser usados de forma sistemática, né? O que teve de diferente desse trabalho dos outros é que esse foi fundamentalmente com pacientes com síndrome coronariana aguda, enquanto o ARCTIC, aquele outro que teve, também não foram com doentes só de síndrome coronariana aguda. Então, que parece que nem para os doentes de síndrome coronariana aguda, utilizar o Verify Now no seu modo mais moderno vale a pena no sentido de tentar determinar a estratégia de antiagregação plaquetária. Foi isso que esse trabalho que trouxe para a gente, que já era uma informação conhecida, já prevista em diretrizes. Roberto. É bem interessante e incomoda muito, né, a gente trabalhando com agregação plaquetária e não ter sentido medi-la. E isso incomoda porque nós sabemos que 30% dos pacientes são resistentes ao antianopiridínico, né? E a incidência de complicações ela é muito menor. Então, há uma dissociação já na clínica muito grande do número de pacientes que são resistentes, 30%, contra uma incidência clínica, por exemplo, de trombose mesmo tardia de stents, abaixo de 5%. Então, né, já existe assim um não significado clínico prático de boa parte dos pacientes que usam um segundo antiplaquetário. O segundo ponto é que, por vezes, e isso a gente vê na clínica, a resistência não é ao tianopiridínico, mas a aspirina, apesar de um uso crônico pós-síndrome coronariana aguda. E, finalmente, em relação a esse estudo, que reforça, então, a não necessidade de titular doses pela antiagregação plaquetária, talvez, eu não vi se tem a publicação, na verdade eu não vi, estou vendo que tem a publicação. Que percentuais foram esses? Quer dizer, que conseguiram, não é, na primeira seleção, ter já uma antiagregação adequada e quantos modificaram. Mas aí também isso seria mais uma curiosidade do que uma mudança da orientação, que é você não precisar fazer a monitoração nem cenário clínico agudo, nem crônico. Obrigado, Roberto. Max, quer fazer um comentário? Em relação à agregação, que nós vemos aqui, esse estudo também foi feito com prasugrel, basicamente, né? Então, a gente sabe que ele dentre todos, é o que maior potência tem de antiagregação plaquetária. E, corroborando o que ele falou, 30% tem resistência e menos de 5 eventos trombóticos de primeiro ano, duros, de desfecho duro. E isso daí pode ser alguma outra coisa, não só resistência à aspirina, que pode chegar a 10%, 15%, dependendo do local onde a gente esteja falando, da população, mas também o efeito antioxidante, anti-inflamatório das drogas, do próprio clopidogrel, que também existe, e o prasugrel parece a única droga que não tem esse efeito, né? O ticagrelor tem, clopidogrel e aspirina. E em relação ao PREG, né, eu acho que é interessante aí, que talvez de aprendizado para a gente, que ele desmistifica um pouquinho os dados do plato americano e canadense, né, que ele tinha um resultado inferior no infarto com supraelevada hemodinâmica. E eu acho que isso aí é uma primeira etapa. Como o número foi muito baixo, né, por conta de saída dos pacientes por conta de droga, né, para custo de droga, que não é só no Brasil que é caro, fora também é caro, ticagrelor e prasugrel. Eu acho que é uma primeira etapa que talvez corrobore que a gente possa utilizar qualquer uma das duas drogas como tratamento de infarto agudo, com supra ou sem supra. Tá. Obrigado, Marcos. Roberto. Só chamar a atenção que a recomendação para os pacientes Sim. idosos é de 5 miligramas e foi exatamente o que foi estudado aí. Né? Média de idade alta no estudo, e aí podem estranhar os 5 miligramas, mas a faixa etária era muito avançada, acima de 75 anos. Um dos critérios de inclusão, né? Tá ótimo.
maior passar. Fala, Roberto. Comentar o Prague, posso comentar também? Pode, lógico. Eu acho assim, primeiro interessante, não é, que um país pequeno vem há anos dando contribuições importantes. O que eu não fui ao Congresso, então é um pouco do que a gente viu de literatura. Chama a atenção assim, não é, um estudo feito por uma iniciativa acadêmica e não uma iniciativa da indústria. Porque a indústria não tem interesse de colocar droga A versus droga B. Não tem nos antiplaquetários e não terá nos novos anticoagulantes. O segundo ponto é que isso acaba trazendo algumas restrições de protocolo. E coisas importantes, pontos importantes dos estudos originais, o Plato e o time 38, o Triton, né, acabaram não sendo contempladas aqui. Porque, de grosso modo, a redução nos estudos originais era de 16% a 19%, não é? E tinha os subgrupos. Então, infarto com supra era melhor o prasugrel, o diabético era melhor o prasugrel, doença renal, não é? Critério de AVC como inclusão eram subgrupos do ticagrelor. Aqui, esses subgrupos, eles acabaram não sendo incluídos. E o desfecho foi num número muito pequeno, e o estudo acabou sendo interrompido com metade da população, 1.200 pacientes dos 2.500, com uma incidência de eventos adversos muito pequeno. Né? E esses subgrupos, né, e aqui então era principalmente modelo de infarto com supra e angioplastia primária, ou então a síndrome sem supra, mas aquele paciente que a diretriz europeia recomenda sala de hemodinâmica em 2 horas, ou seja, o paciente de maior instabilidade. Né? Então, não mostrou a superioridade para o estudo como um todo. O estudo acabou tendo desfecho de 7 dias e de 30 dias. Né? Muitos pacientes trocaram, se não me engano, um pouco mais de 10%, que é bastante, que trocou de uma droga para outra, e isso continuou ao longo dos 30 dias subsequentes. Então, isso altera bastante, não é, vamos dizer assim, a confiabilidade, a reprodutibilidade dos resultados. E as principais perguntas: infarto com supra, prasugrel é melhor do que ticagrelor? Não ficou respondido. Diabético é melhor do que não diabético? 20% da população não foi respondido. Doença renal, ticagrelor é melhor do que prasugrel? 1,3% de doença renal, não ficou respondido. Baixo peso é problema maior para o prasugrel do que para o ticagrelor? Foram excluídos, também não foi respondido. Então, eu acho que é a informação que vem e que nós devemos interpretar assim como está nas diretrizes. 2 antiplaquetários devem ser utilizados em síndrome coronariana aguda, classe 1. Em relação a prasugrel versus clopidogrel, ou ticagrelor versus clopidogrel, os novos antiplaquetários são superiores como classe 2A. Então, faz sentido interpretar como superiores, mas nós não devemos ter uma informação que diferencie uma droga em relação à outra. Muito obrigado, Roberto. André, 8 minutos, hein, André? Estamos com o tempo. Oi, boa tarde já. É uma honra estar aqui representando o serviço. Na verdade, todos foram coordenadores, no meu caso. Está substituindo aqui, no caso, o Luiz Antônio. Né? As minhas impressões aqui do que foi apresentado no ESC, eu acho que é começar primeiro com começa a se tentar clarear qual o papel da OCT, né? Tão divulgada, imagens lindas, todo mundo vê intervenções com OCT, mas qual é a utilidade? Então, esse é o primeiro estudo que vem trazer alguma luz sobre isso. Já foi publicado a Head of Print no Circulation, 240 casos, com síndrome coronariana aguda, com um desfecho bastante curioso, para ver se os pacientes que fizeram a angioplastia guiada por OCT, se daria diferença no FFR final. Então, na verdade, não foi um estudo com desfecho, mas tentando mostrar benefícios mecanísticos. Então, esse aqui é o resumo. Basicamente, os pacientes que fizeram a angioplastia guiada pela o OCT tiveram menor, um diâmetro menos estenose no final, tá, com um FFR discretamente
melhor, apesar de estatisticamente significativo, um número pequeno. Ou seja, os dois grupos tiveram um FFR muito bom depois da angioplastia e pequenas variações. Então, um estudo basicamente de mecanismos tentando mostrar algum benefício para o ACT, sendo que e aqui claramente uma diferença importante, porque o ACT, como a maioria deve saber, é necessário administrar contraste adicional na realização do ACT. Então, o volume foi de 190 versus 120 de contraste, 70 ml a mais de contraste, não é pouco, apesar de não ter dado diferença em insuficiência renal. Depois vem dois estudos interessantes, falando sobre stents o papel do stent farmacológico. O primeiro que eu gostaria de destacar é o stent farmacológico na safena. Essa controvérsia se arrastou durante muito tempo. Isso foi motivo de uma publicação nossa aqui do hospital, numa revista nacional, para saber desse valor. E foi um estudo, então, foi randomizado. Stent farmacológico já fora do mercado, o Taxus, ninguém mais está usando, versus o stent convencional em ponte de safena, com um endpoint combinado de morte, infarto e repetição de revascularização em 1 ano. Então, não foram nomes muito grandes, mas em safena é satisfatório, para os estudos de safena é um número razoável. E quais foram os resultados finais? Uma diferença grande no MACE, né, em relação com mais eventos no grupo com o safena no final de 1 ano, 18 versus 2,3, mas basicamente guiado pela repetição de angioplastia no grupo com stent convencional. Ou seja, stent convencional dá mais restenose, mas não diminui morte e não diminui infarto em ponte de safena. Uma outra questão respondida aqui é se a ponte é degenerada e você está fazendo intervenção, esse resultado não vai se perder ao longo do tempo? Sim. Então, isso foi importante em 1 ano e foi importante ainda em 3 anos. A diferença foi mantida, mais uma vez, basicamente por repetição de revascularização. E, por fim, eu acho que foi esse o estudo que teve maior destaque, foi, mais uma vez, qual o papel do stent farmacológico. Esse foi um estudo publicado na New England, um estudo muito grande, vários países europeus, em que foram randomizados 4.500 vezes 4.500, seguidos por 5 anos, para saber a diferença em infarto e morte com o uso do stent farmacológico. Me pareceu que, na caracterização da população, foram pacientes assim, de pouca complexidade para se pretender chegar a esse tipo de endpoint, de morte, principalmente com infarto. Veja um número baixo de diabéticos, na verdade, 12%. A complexidade da lesão não era grande, apenas 15% de bifurcação. Esperaria que o stent farmacológico tivesse uma ação nesse tipo de situação, lesões complexas, lesões bifurcadas. Então, me pareceu um grupo assim de pouca gravidade para se buscar esse tipo de endpoint. Então, ao final de 5 anos, quando se pergunta se há diferença em morte de infarto ou morte, não houve diferença estatística do stent farmacológico versus stent convencional. Obviamente, mais uma vez, o stent farmacológico ele é superior ao stent convencional na repetição de revascularização. Enfim, reduz a restenose significativamente, que se mantém ao longo de 5 anos. E esse sim, também um dado muito interessante, os stents novos, esses foram stents contemporâneos que a gente está usando hoje em dia, os stents de liga metálica, cromo cobalto, com drogas novas, com a questão do polímero resolvida, a questão da trombose
tardia, basicamente eliminada, 0,8% ao longo de 5 anos. Esse é um dado muito positivo, compara, inclusive, com números similares ao stent convencional. Isso é um grande avanço. Então, me parece que a resposta é que reestenose não causa infarto nem morte, né? Se a gente quiser simplificar e fazer um raciocínio ao contrário. Desde que você tenha a possibilidade de reintervir. Aquela análise foi toda intention to treat, não foi por protocolo, nem como tratado. E apenas impressões gerais, os comentários feitos, que a gente vai buscar, os vídeos, enfim, não foi no Congresso, da TAV, nada muito importante. De um modo geral, os registros estão mostrando redução de complicações e progressão de resultados, mas não houve um grande evento, apenas registro mostrando redução da complicação com as novas próteses. E também registros de MitraClip, já com alguns dados favoráveis em relação à insuficiência mitral secundária, ou seja, a insuficiência mitral relacionada à insuficiência cardíaca, alguns comentários positivos, uma impressão geral, mas está até meio difícil de ter acesso a esses resultados. São estudos realmente de pôster ou de sessões e nada muito hotline. E já alguns trabalhos, um trabalho randomizado com redução do anel mitral, como mais um device, além do MitraClip, para tratamento da insuficiência mitral. Acho que isso é o mais importante que eu vi. Bom, a gente vai contar com o Fernando para fazer um comentário do EMPA-REG. Foi um estudo bastante falado, não foi um estudo publicado agora, mas muito enfatizado no Congresso. Então, só trazer alguns conceitos aqui para os senhores. A expectativa de vida no paciente diabético, ela é reduzida em torno de 12 anos. Então, aqui uma população, uma estimativa de um indivíduo com 60 anos chegando aqui no final de vida, com diabetes menos 6 anos, diabetes com infarto menos 12 anos. Já é conhecido tanto na IC com fração de ejeção reduzida quanto na IC com fração de ejeção preservada, curvas diferentes de sobrevida apenas pela presença do diabetes. E aí surge uma droga bastante interessante, aqui só para elucidar o mecanismo nesses novos bloqueadores do SGLT2. O S é sódio, o G é glicose e o LT2 é um receptor. Então, o SGLT2 ele é muito presente no rim e ele impede quase que 90% a reabsorção sanguínea da glicose. Com isso, nós vamos ter uma taxa de glicosúria, vamos ter uma eliminação não só de glicose, quanto de sódio no mecanismo de ação da droga. Já o SGLT1 ele é mais difundido, e não tem no rim, ele atua apenas com 10%. Então, um mecanismo completamente diferente da ação dos outros diabetostáticos, e aí é o motivo do estudo, um screening de 11 mil pacientes, randomizados 7 mil, 2 mil placebos, 2 mil empaglifosina 10 miligramas, 2.025 miligramas de empaglifosina. Doenças cardiovasculares estabelecidas, conduzidas em 42 países, 41% Europa, 19% América do Norte, 19% na Ásia. Evolução primária, endpoint primário, um triplo MACE, morte cardiovascular, infarto não fatal, stroke não fatal. 97% dos pacientes completaram o estudo. Essa era a perspectiva de parada do estudo, com 691 pacientes. Se atingiu 772, duração do estudo médio em torno de 2 anos e meio. Aqui as características da população, reparem, 99% com doença prévia cardiovascular, sendo quase metade infarto, 1/4 cirurgia de revascularização e stroke, 10% insuficiência cardíaca. Hemoglobina glicada média, qualquer metformina em uso no estudo, 74%, 48% qualquer insulina. Repare aqui, 95% usuários de antipertensivos, 80% usuário de ECA e 77% usava estatina, 82% usava ácido acetil salicílico. E aí uma evolução realmente muito falada em termos de triplo endpoint, com uma redução significativa de endpoints combinados com a empaglifosina. Morte cardiovascular, uma redução de 38%,
mortalidade global 32% com a droga, hospitalização ou morte cardiovascular 34%. Eventos adversos, não houve uma diferença, tanto no placebo quanto doses diferentes da empaglifosina, insuficiência renal inclusive. E o que era esperado numa droga que causa uma glicosúria, infecções genitais bastante prevalentes, o grupo com placebo uma taxa baixa, obviamente, e nesses grupos aqui, sem diferença de dose, parecendo um efeito realmente da presença da glicosúria. E infecções genitais, micótica, vulvovaginite, que foram efeitos desejados. E o que chamou muito atenção, um NNT muito baixo, de 39 para a gente ter uma redução de um evento. Outro estudo muito importante, estudo líder, também com essa classe de drogas, em que a gente precisou um NNT de 98. Isso é uma comparação, embora em épocas diferentes, a simvastatina um NNT de 30, o ramipril com 56 e essa droga agora com 39. Então, o Guidelines canadense já bota essa droga como nível 1A e o Guidelines GC desse ano já coloca essa droga como 2A, no sentido de adicionar essa droga para prevenir ou retardar o início de IC e prolongar a vida. Conclusão, então, a empaglifosina reduz a mortalidade nesse grupo de pacientes, as admissões também por insuficiência cardíaca foram reduzidas, poucos efeitos colaterais e agora os guidelines incluíram essa droga como agente para prevenir a mortalidade. Fernando, pode ajudar a gente? Não, 5% em todos os grupos. Placebo não foi ligado à droga. Nesse trial não foi ligado à droga. Dr. Fernando, microfone, por favor. Obrigado, Marcelo, pelo convite para comentar esse importante trabalho. Esse estudo é um estudo muito importante porque há muitos anos nós cardiologistas tentamos tratar o diabetes visando mortalidade cardiovascular. E a droga que nós temos hoje, boa e barata e eficaz, que tem impacto cardiovascular, é a metformina. Então, a metformina tem sido o pilar, primeira escolha, principalmente no tratamento inicial do diabetes tipo 2. Como você bem pontuou, a grande preocupação é que o diabetes acrescenta muito no paciente já com diagnóstico de doença cardiovascular e sem diagnóstico também, em termos de mortalidade. Quando os dois estão juntos, a mortalidade é muito grande. Eu acho que todos nós fomos formados e aprendemos de medicina olhando para a glicosúria como um evento negativo. Então, nós temos um medicamento que aumenta essa glicosúria e produz infecção genital. A questão que se comenta muito é que, será que esse efeito foi realmente um efeito associado ao controle glicêmico desse fármaco? Realmente o controle foi melhor. A quantidade de fármacos antidiabéticos orais associados ao grupo controle foi maior. Mas o fato é que ele reduz a pressão arterial pelo efeito glicosúrio, pelo efeito natriurético. Então, um remédio que diminui pressão arterial, tem inúmeros trabalhos, o trabalho inglês demonstrando claramente pequenas reduções, 5 milímetros de mercúrio de pressão sistólica e 2,5 de diastólica, que é mais ou menos o que aconteceu aqui, tem impacto enorme na mortalidade cardiovascular. Bom, então, reduziu pressão sistólica e diastólica, em média, em relação ao grupo controle. O peso foi menor, teve um efeito natriurético. Então, é possível que esse benefício cardiovascular tenha sido, em grande parte, pelo controle tensional e pela perda de peso, pelo efeito natriurético. Até um médico que fez um comentário no editorial que falou que talvez fosse mais barato usar metformina e aumentar o diurético. Mas o fato é que é um remédio que tem que se prestar bastante atenção a ele, porque realmente diminuiu a mortalidade cardiovascular, mas essa mortalidade que diminuiu foi, se for analisar os desfechos secundários, infarto e AVE não diminuiu. Bom, diminuiu a mortalidade cardiovascular, mas não diminuiu o infarto e acidente vascular encefálico. Então, mas já é mais um motivo para reflexão. O que diminuiu muito foi reinternação por insuficiência cardíaca. Diminuiu o peso, novamente, efeito diurético. Então, quer dizer, existe ainda uma série eu tenho impressão, quando eu vejo os guidelines já incorporando isso de maneira tão categórica, me parece um pouco precipitado. Então, acho que realmente é mais um remédio, porque nós temos uma grande dificuldade de usar droga oral para o diabetes no paciente com insuficiência cardíaca. Então, esse tem um efeito protetor pela natriurese.
que ele inibe lá, como você bem mostrou, qual transportador de glicose e sódio, então vai sódio junto. Alguns comparam como se tivesse um efeito mineralocorticoide, está potencializando lá o seu diurético, por exemplo, de alça, como se tivesse acrescentado o mineralocorticoide a esse paciente. Então, ele teve uma diurese mais exuberante. E diminuiu o peso. Tem outros efeitos também. Ele teve esses efeitos mais pleomórficos. Ele diminuiu a albuminúria, o remédio. Perfeito. Conferiu uma certa nefroproteção, uma coisa interessante. Além do efeito hipotensor, diminuiu a cintura abdominal, diminuiu o efeito metabólico. Em relação a lipídio, ele teve um efeito talvez neutro, porque ele subiu os dois. Ele subiu LDL e HDL simultaneamente. Então, eu acho que é precoce dizer que o remédio tem um impacto forte em desfecho cardiovascular duro, principalmente que não diminui o infarto e AVE, mas diminuiu o peso, diminuiu a pressão e com isso teve uma mortalidade total cardiovascular beneficiada. E reduziu a internação por ciência cardíaca, que também é um benefício. Então, acho que é mais um remédio que pode nos ajudar a tratar esses cardiopatas com diabetes. Roberto, comentário final. Essa classe de drogas passasse a ser uma das drogas assim, mais utilizadas, tiveram uma explosão de venda muito grande. Um dos mecanismos que o Fernando falou assim, que relaciona a melhor mortalidade é aumento pelo efeito glicosúrico, aumento de sódio na mácula densa, propriamente dito, afeta o sistema renina-angiotensina, mas e não pela glicosúria. Perfeito. Agora, a grande questão que ainda não está respondida, mas que todos os outros estão entrando no braço da empaglifosina, é saber se os outros glicosúricos têm um efeito semelhante, né? A dapaglifosina, a o próprio líder da Lira, né? Eles estão fazendo os estudos nesse sentido, mas eles não comprovaram ainda que eles têm um efeito idêntico, mas eles estão sendo utilizados na mesma... Mostrando também, exatamente. Da dapaglifosina? Da Lira. Da Lira. Mas a dapaglifosina ainda tem estudos. Não, mas o Victoza é outra classe. HL, né, mas do mas do SGLT2, né, dos outros glicosúrios propriamente, não saíram ainda. Agora, a grande questão é o seguinte, são pacientes diabéticos. Será que essas drogas teriam um papel para o doente com intolerância ainda apenas de ser utilizado no doente com cardiovascular intolerância? E muitos estão sendo utilizados ainda para perda de peso. Não sabemos ainda, né? Boa pergunta. Essa é uma grande questão. Pessoal, eu queria agradecer muito aos debatedores. Sessão um pouco corrida, mas a gente procurou trazer máxima de... Obrigado a todos.